Ei, gente, tudo bem? Hoje é o primeiro podcast do LaborLaiCast e hoje eu estou aqui com um convidado mais que especial. Ele que é formado na Unicamp e, é claro, um bom mineiro. Recebam ele com muito prazer, Cabral. Seja bem-vindo ao Obrigado. LaborLaiCast. Que honra ter você aqui, viu? Obrigado. Queria começar agradecendo, eu acho, pelo convite, por você ter lembrado da gente. Quando eu falo a gente, eu sempre me refiro ao Luiz também, porque é nosso companheiro e a gente vai falar um pouquinho do livro, acho que daqui a pouco. E te parabenizar pelos 10 anos, que não é fácil, né? A gente veio conversando aqui a caminho do podcast, pelo projeto, pelo laboratório completando essa data muito significado, né? Você completando esse ano 10 anos, eu completando 20 de formado. E passa num piscar de olhos, né? E é isso daí. Parabéns, uma honra para mim estar aqui. Agora que você falou que é o primeiro, a honra aumentou. Então, que a gente aproveite esse tempo juntos aí pra gente contar um pouco da nossa história. Será um prazer, meu amigo, ter você aqui. É uma honra. Como vocês já sabem, ele veio do Ateliê Oral, tem muito conhecimento, tá com um livro aí que tá vendendo demais. E sem contar meu livro de cabeceira que me norteia com os preparos hoje dentro do laboratório. Inclusive, parte do curso que nós damos dentro do laboratório é muito baseado dentro do livro do professor Cabral. E é uma pessoa que tem muito que nos ensinar hoje. E sem mais perguntas, vamos embora logo direto ao assunto. Bora. Cabral, como começou sua vida na odontologia? Cara, minha vida na odontologia começou, acho que desde sempre, porque na minha memória, desde que começaram a me perguntar o que eu gostaria de ser, quando criança ainda, eu sempre respondia que eu queria ser dentista. E isso sem nenhuma razão, porque a gente não tem nenhum parente próximo que seja dentista, nenhum. Meus pais, meus familiares não tinham nenhum amigo que tenha incentivado. Foi um gosto pessoal, não sei te dizer o porquê, mas desde sempre odontologia foi uma paixão para mim. Que bacana. E 20 anos, hein? É uma longa estrada. E como é que foi o início na odontologia? Porque hoje nós conhecemos o Cabral, que tem esse livro maravilhoso, nós conhecemos a história, é um professor de nome hoje no Brasil e também no exterior, mas a vida nem sempre começa, você não começou daqui. Então eu quero que você conte para os telespectadores como deu início a carreira do Cabral da odontologia. Para ser essa referência que você é hoje, como foi o início? Ah, difícil, como todo início, eu acho, né? Me formei em dezembro de 2003 em Piracicaba, Unicamp, né? O campus de odontologia da Unicamp fica em Piracicaba. E comecei a atuar em 2004, né? Por ter me formado já no final de 2003. Então, 2004, comecei. Minha irmã é dentista, porém, eu sempre tive isso comigo. Eu não queria trabalhar com a minha irmã ou para a minha irmã sem experiência, sem que eu tivesse segurança naquilo que eu estava fazendo. E apesar de eu achar que eu tive uma excelente formação na Unicamp, a gente sai cru, né? Não tem Uhum. como, né? É uma escadinha ali por vez. E comecei trabalhando para outras pessoas, comecei fazendo plantões, trabalhava de madrugada, aprendi muito a como lidar com dor, como lidar com trauma nessa fase que eu fiquei em plantões sempre em São Paulo. E depois de 4 anos de formado que eu fui montar o meu próprio negócio, minha primeira clínica. Aí sim, junto com a minha irmã. E depois de um tempo, fui pro ateliê. Lá eu fiquei quase 10 anos. E lá foi a minha escola. Lá foi a minha escola como dentista. Eu entrei no ateliê, eu já tinha um certo tempo de formado, achando que sabia bastante coisa. E quando eu entrei lá, eu percebi que eu não sabia nada. E aí foi um choque de realidade que abriu a minha mente para o estudo, para a excelência, para o compromisso, né? E sou muito grato a eles, ao Luiz, aos Marcelos. E de 2020 para cá,
Voltei para minha clínica junto com a minha irmã é ortodontista. E de 2020 para cá, aí tem a história do livro, enfim. Acho que o começo é difícil para todo mundo. Fiz um estágio também com uma dentista excelente lá em São Paulo por 3 anos, chamada Lindalva Gutierrez, e que me ensinou muito nesses primeiros 3 anos de recém-formado. E acho que é o caminho, você ter um mentor. Acho que tá cada vez mais difícil a gente encontrar mentores hoje, por questão de tempo, não sei, talvez de espaço, mas foi um diferencial também na minha odontologia, no que eu pratico hoje. E é isso, Flavião. Não é fácil. A pessoa vê mais só os acertos, né? Mas as dificuldades poucos enxergam, né? Então, gente, olha aí. A gente acha que ele tá nesse nível hoje, é um professor, o seu livro tá aí como best-seller, acha que já começou já sentado na janela. Começou com plantão nas clínicas populares. Isso, é isso aí. Trabalhava, entrava domingo à noite, 7 da noite. Você acha que domingo, 7 horas da noite? São Paulo, uma clínica numa avenida grande lá de São Paulo. Entrava domingo, 7 da noite. Saía segunda, 1 hora da tarde. E já saía para uma outra clínica que eu trabalhava num bairro próximo. E eu lembro disso até hoje. Eu não tinha horário de almoço, né? Eu tinha que ir almoçando no carro, ao perigo, né? Dirigindo no carro ali, para que eu conseguisse cumprir o horário da outra clínica. Mas foi um aprendizado, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Valeu muito a E pena. essa outra clínica, você ia ter qual horário? Às 19. Então é Nós, praticamente 24 horas de trabalho. 24 horas de trabalho. E hoje as pessoas acham que vai formar e já vai sair ganhando o primeiro salário de 100 mil. O É complicado, né? que você tem a dizer, Cabral? Para as pessoas que querem queimar etapas. A gente costuma falar o seguinte: eu posso falar pela odontologia, que é o que eu sempre fiz, só faço isso. Não tem atalho, né? Não existe atalho. É um degrauzinho por vez, é você se capacitar, é você ganhar experiência, é você ganhar conhecimento. É, Isso não acontece de uma hora para outra, né? É um caminho que a gente precisa percorrer. Para nossa evolução profissional, para nossa evolução pessoal, para nossa evolução como um agente de saúde, né? Nós cuidamos de pessoas, né? Nós não cuidamos de dentes. Então, acho que isso é necessário para que a gente evolua, né? Acho que esse é o caminho. Que incrível. 24 horas, isso para mim é muito marcante. Eu vou lembrar literalmente disso. A hora que perguntar do Cabral, é o cara que trabalhava 24 horas. Porque as pessoas costumam ver muito na nossa vida a parte das flores, os resultados. Eles não veem o que, que você ficou trabalhando. Nós vamos contar daqui a pouco, vamos falar um pouco do livro, e vocês vão entender um pouco como a vida ela é mais feita de sacrifício que benefícios. E muitas das vezes nós queremos receber e colher frutos de coisas que ainda nós não plantamos. E as coisas demoram um tempo para germinar. Ele começou a empreender, não é isso? E depois voltou, deixou a clínica por enquanto, o tempo que você foi para o ateliê, ou permaneceu nas duas funções? Não, não. Por um tempo foi possível. Por um tempo eu fiquei metade da semana no meu consultório, a outra metade eu ficava à disposição do ateliê, mas depois de um tempo eles tiveram a necessidade de ter uma pessoa em tempo integral, exclusivo deles, e aí a gente passou a trabalhar só com o ateliê. Mas eu nunca fechei o meu negócio. Como eu disse, a minha irmã ela é dentista, então ela continuou tocando a clínica, mesmo eu estando fora. E quando eu voltei, eu tinha para onde voltar, na verdade, né? Na verdade, voltei para minha casa. E talvez eu esteja no meu melhor momento, cara. Pessoal, profissional, é, com a minha irmã do lado, se um dia ela assistir isso daqui, ela é minha mão, meu braço direito, meu braço esquerdo, minha perna direita, minha perna esquerda. É uma pessoa que cuida muito de mim, me ajuda muito em todos os sentidos. E
Desde 2020, né? A minha saída do ateliê se deu em 2020, a partir de lá, carreira solo. Que incrível. Então você tá falando de um cara que decidiu empreender, porque hoje as pessoas geralmente às vezes saem da faculdade e ela fala assim, vou empreender. Vou empreender e quer dar sequência naquilo ali. Ele deu um tempo, talvez, uma pause ali, por hora ali no sonho, foi capacitar, porque você falou que lá foi uma grande escola para você, e depois você decidiu voltar para dar sequência no seu sonho. Então, ir trabalhar para os outros e ser CLT e dedicar isso por um tempo, não significa que você está abrindo mão do seu sonho. Na realidade, talvez você estava capacitando para você viver o que você vive hoje. E você pode falar isso um pouco melhor? Talvez a sua experiência, Cabral, você não estaria sendo essa referência que você é hoje se você não tivesse se permitido passar por que você passou, que foi ter a experiência dentro do ateliê oral, que eu acredito que foi uma grande escola para você. Não, isso sem dúvida nenhuma. O dentista que eu sou hoje, eu sou extremamente agradecido à época de ateliê oral. É, em termos de evolução, em termos de conhecimento, mesmo a parte, o que a gente não aprende na faculdade, a parte administrativa, de como gerenciar pessoas. Lá nós éramos em muitos funcionários, né? Então existia essa responsabilidade de gerenciar pessoas também, e isso a gente não aprende na faculdade. Impossível. Então, sem dúvida nenhuma, o que me diferenciou, se eu sou hoje um dentista capacitado, foi muito por causa da minha época de ateliê. E, cara, uma vez eu vi uma frase, eu não vou saber o autor agora, eu nunca mais esqueci, ele falava assim, ó, não tenha vergonha de trabalhar para os outros. Você está pagando você está recebendo para aprender. É mais ou menos isso. A minha época de ateliê. Foca, foca, olha naquela câmera ali, Cabral. Fala essa frase de novo, por favor. Foca nele, por favor. Ó, Olha isso. presta atenção, às vezes a gente fica receoso de trabalhar para os outros por algum motivo, por algum receio, enfim, não sei. Cada um segue o seu pensamento. Mais uma vez eu li essa frase e eu nunca mais esqueci. Não tenha vergonha de trabalhar para os outros. Você está recebendo para aprender. Isso é indiscutível, né? Então, assim, o meu período fora da minha clínica, Fabião, foi exatamente. Acho que essa frase resume muito bem o que eu passei. É, o ateliê eu estava recebendo para aprender, cara, porque era um aprendizado constante. Todo dia eu aprendi alguma coisa diferente. Era uma fotografia, como segurar um contraângulo, como preparar um dente de uma forma mais conservadora, com os técnicos em prótese, a gente estava até falando disso, né? Eu tenho grandes mentores dentistas, mas eu tenho excelentes mentores na minha carreira, técnicos em prótese. Aprendi demais a entender as necessidades do laboratório para que eu pudesse entregar aquilo que favorecesse o trabalho deles. E aí é um ganho dos dois lados, né? É, eles ganham em poder desenvolver toda a habilidade de vocês, em me entregar um trabalho de excelência e eu em entregar um trabalho de excelência para o meu paciente. Então é um ganho dos dois lados. E a gente estava comentando agora há pouco, né? A gente escolheu uma profissão que a gente não vai poder deixar de estudar nunca mais, né? Então, quem não gosta de estudar, não faça odontologia. Procure uma outra profissão, porque principalmente nesse período que a gente está vivendo agora de muita tecnologia, né? Incorporar a tecnologia na nossa rotina, as coisas vão mudando com uma velocidade muito maior do que antigamente. Então, se a gente deixar de estudar, a gente fica para trás rapidinho. E depois, para você recuperar esse tempo perdido, é muito difícil. Perfeito. Eu vou pegar um gancho na fala dele. Tem várias coisas muito importantes, mas olha que interessante. Ele saiu do ateliê oral, diga-se de passagem pela porta da frente, que isso é muito importante. Muitas pessoas, Cabral, não sabem sair pela porta da frente. É tanto que esse livro está aqui, ele foi feito com um integrante do ateliê oral. Ex-integrante, né? É.
com ex-integrantes da Lei Oral. É isso. E conta desse relacionamento aí de vocês. Posso dar uma palavrinha do livro, já aproveitando que você Por tocou no favor, fale assunto do livro, livro? ou o melhor livro, por favor, o melhor livro de preparo que existe hoje. É uma sumidade, digas de passagem, nossa admiração, vou voltar para a parte de técnico agorinha, por você, é porque hoje você fala pra gente, é uma autoridade numa parte clínica falando por nós como um técnico para os doutores. É assim quem faz. Quando eu preciso falar, ô doutor, olha aqui o que é algo bem feito, vou parabenizar você também. O seu Instagram é um livro, é uma aula. Eu só encaminho, doutor. Veja isso aqui. Obrigado, imagina. Bom, Então, por favor. falando um pouquinho da história do livro. O livro foi desenvolvido na época de pandemia e eu acho que ele só nasceu por conta da pandemia, pelo tempo livre que a gente infelizmente teve por conta da pandemia, né? E na verdade o livro foi escrito junto com o Luiz, que é um irmão que eu tenho, que a odontologia me trouxe. O Luiz, ele é meu contemporâneo de faculdade. Acho que muitas pessoas não sabem dessa informação. A gente fez graduação juntos, na mesma sala. Então, nós convivemos por 4 anos juntos. Dava carona pro Luiz, na época de faculdade, para São Paulo. E a gente nunca perdeu contato. Depois fomos trabalhar juntos. Ele me convidou para integrar a equipe do ateliê. A gente ficou esse tempo todo juntos. E em 2020, na pandemia, o Luiz recebeu um convite do Rui Santos, dono da editora Santos, porque o Rui ele teve acesso a um e-book de preparos. Na época, o Luiz tinha um projeto, um aplicativo sobre dentistas, que unia dentistas e laboratórios, se você conheceu. Conheço muito bem. E o que estava acontecendo nesse período? Os laboratórios, todos os laboratórios da plataforma do aplicativo, eles trabalhavam de forma digital. Então, eles recebiam o escaneamento intraoral do trabalho, faziam o trabalho seguindo o fluxo digital, então desenho, fresagem, maquiagem, finalização e entrega. E isso era devolvido para o dentista. Porém, os laboratórios estavam se queixando muito da qualidade dos trabalhos encaminhados pelos dentistas. E aí, quando eu falo dos trabalhos, eu estou me referindo a, basicamente, preparo e escaneamento. E o Luiz desenvolveu um e-book sobre preparos. Para quê? Isso é exclusivo, jamais contado em outro podcast, hein? Olha isso, pega a dica. O Luiz desenvolveu um e-book na esperança e na qualidade de poder ajudar os laboratórios que participavam da plataforma a ter menos recorrência de repetição, de retrabalho. Tava tendo muita repetição. Muita. Depois a gente pode falar um pouquinho disso. Mas enfim, o Luiz desenvolveu esse e-book e caiu na mão do Rui Santos, e o Rui Santos ligou para o Luiz e falou: Luiz, eu abri aqui um e-book de você sobre preparos e eu achei muito interessante. E realmente, sobre esse tema, poucos livros, pouca quantidade de livros na odontologia. Então a gente pega livros que nortearam a gente desde sempre, Schellenburg, a gente pode pegar livros do Fradiani, livros do Quina, livros do Baratieri, enfim, tem vários. Mas poucos específicos sobre tema preparo. E o que o Luiz falou? Rui, tudo bem, eu aceito. O Luiz já havia escrito 3 livros, né, na época de ateliê. Eu tinha ajudado como coautor em 2, mas na qualidade de autor principal não tinha essa experiência. O Luiz já sabia do trabalho que dá escrever um livro. Aí ele falou assim: eu topo o projeto, porém eu não posso fazer isso sozinho. E aí veio o convite do Luiz para que eu pudesse escrever o livro de preparo com ele. E depois de 2 anos e meio de muita ralação, eu falo que é o primeiro e último, Flavinho. É filho único. É muita responsabilidade, é muito trabalho. Nasceu o Prep Concept, é um livro especificamente de preparo. Pessoal, para quem não conhece, ó, vendedor já, hein? Vou dar uma de vendedor. Olha, é exclusivo, hein? Só no Labor Life Cast. Prep Concept. Ó, o livro, apesar de ser um livro grande, é um livro de quase 500 páginas, ele é um livro extremamente simples. 3 capítulos.
Um Perfeito. capítulo inicial, eu sempre falo isso, o Luiz briga comigo, é um capítulo mais chato, que é um capítulo conceitual. É um capítulo que vai trazer todos os conceitos básicos que a gente precisa ter para executar qualquer tipo de preparo. O capítulo 2 é um passo a passo, mas é um passo a passo de quase pegar na mão e falar, ó, aqui você vai fazer isso, 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 isso. E a gente teve o cuidado de falar qual é a posição que você tem que estar na cadeira para executar aquela etapa do preparo, qual é o desenho da ponta diamantada, qual é a granulometria da ponta diamantada, qual a velocidade da ponta diamantada, a quantidade de irrigação que tem que ter nesse momento, qual contraângulo você vai usar, enfim. É um passo a passo rico em detalhes, muito detalhe. Cabral, formei, ainda não tenho condições de ir para pós. Comprei o seu livro. Vou começar a fazer uma imersão nele ali. Eu vou começar a ter resultado diferente na hora que eu sentar na cadeira. Vai. Vai porque uma das nossas grandes preocupações quando a gente estabeleceu o conceito do livro foi atingir desde a base da pirâmide, ou seja, um aluno de graduação, um aluno recém-formado com pouca experiência, até pessoas de extrema experiência, capacitados, com cursos de especialização, de pós-graduação, enfim. Alguns vão aproveitar mais, talvez a base, outros vão tirar um detalhe ou outro que talvez faça a diferença também na rotina clínica, mas o livro foi pensado para atingir toda a pirâmide, vai fazer a diferença. É um livro muito visual, muita imagem, é um livro muito conceitual, muita coisa escrita, e um livro dinâmico também, porque tem vários QR Codes que o leitor, na verdade, né, ele vai poder acessar com o celular, e aquilo que está na página escrito e fotografado, ele também vai ter a oportunidade de ver de forma dinâmica em vídeos. Então, assim, o Gustavo Giordani, quando a gente foi presentear ele com o livro, ele falou isso, que a gente escreveu um curso. O livro é um curso. Então, quem souber aproveitar o livro, com certeza vai evoluir. Com certeza. Perfeito. Gente, se você não adquiriu, adquire logo. Porque já está esgotada. Tá, a primeira edição tem pouquíssimos exemplares. Posso dar um spoiler aqui? Por favor, a casa é sua. Nem sei se eu podia estar falando isso, mas posso sim. Pode, pode. Não vão Aqui no ficar, Laborlai pode não falar, vão porque ficar é bravos. exclusivo. É exclusivo no Laborlai. O livro vai sair agora em espanhol. Que notícia incrível, hein? Então, se você aí habla espanhol, é o momento. O livro vai sair agora, a edição dele em espanhol, e a gente vai fazer o lançamento do livro em Madrid. A gente recebeu um convite para fazer o lançamento do livro, dando um curso sobre ele em Madrid em novembro. Então, deve ficar pronto final de outubro o livro em espanhol. Perfeito, gente. Olha o nível desse livro. Na realidade, nas palavras do Guto Giordani, como é? É um curso dentro de um livro. É o curso dentro de um livro. Que incrível, gente. Então, eu não tenho nada mais a dizer, né? Compre o livro, meu amigo. O que você está esperando? Você quer fazer prótese digital sem conhecer o livro do Cabral e do Calídio? Você está andando pelo caminho errado, meu amigo. Então, foque no livro do Cabral. Eu sei que você vai ter resultados excepcionais. Isso nem só eu quem diz, mas todos os doutores que andam comigo. Mas voltando ao assunto, você disse que teve mentores. Ora, como diz meu grande amigo William Naves, é um poeta, né? Nem corno você consegue ser sozinho. Um abraço pro William aí. Um grande Querido. é, É um querido. sim. E aí, Cabral, você falou que teve mentores, dentistas e também técnicos. Hoje, o que eu faço é pegar os doutores e levar eles para dentro do laboratório para que eles tenham uma experiência de conhecer da parte laboratorial depois que ele fez o escaneamento ou o preparo. E isso eu tenho tido assim bons resultados mesmo, porque ele passa a entender da outra parte. Eu quero que você conta como foi a sua experiência eu acho que primeiro também agradecer e parabenizar pela humildade em
saber escutar também um técnico. E como foi esse relacionamento seu com os técnicos, de você sair do mocho e ir lá para a parte do técnico entender qual a necessidade dele? Como é que foi isso para você e como isso enriqueceu você para você gerar o livro depois? Eu tive a grande oportunidade de ficar muitos anos num espaço, num consultório, numa clínica, que tinha um laboratório interno. Sim. E depois dos preparos, na época ainda, lá atrás, preparo e moldagem, eu subia ou deixava avisado para o técnico responsável pela execução do meu tratamento, do meu trabalho, me chamar quando ele já tivesse os modelos de trabalho em mãos e fosse, naquela época a gente trabalhava muito com estratificação, e quando ele fosse estratificar. E lá eu queria entender a necessidade do técnico, né? Porque a gente fica muito numa bolha, no nosso mundinho de cadeira e mocho ali, de consultório, e a gente perde um pouco da referência da necessidade do técnico. E talvez esse seja o grande gap que a gente tem hoje com o digital. Porque a tecnologia ela te ajuda em N fatores, mas você precisa entregar aquilo que ela precisa para ela poder te devolver um trabalho de excelência também. Não é porque você tem uma fresadora, não é porque você tem um software de desenho que aquilo vai esconder suas falhas como dentista, né? Então, a gente precisa entender as necessidades da tecnologia para que ela possa te entregar todo o potencial que ela tem. Então, naquela época, o que eu fazia? Eu subia no laboratório e ficava do lado do técnico que estava executando o caso que eu tinha preparado. E ali ele falava, ó, aqui precisa melhorar a evidenciação desse término, aqui eu precisava de mais espaço por conta do remanescente, da cor do remanescente. Aqui ficou um ângulo vivo, aqui ficou uma retenção. E isso foi mudando a minha forma de enxergar o que eu estava fazendo clinicamente. Então eu comecei a entender e a melhorar a minha percepção, porque eu sempre falo, né, quando eu falo nossa, minha, a sua. Sim. Nossa profissão ela é extremamente dependente da nossa habilidade visual e manual, né? Correto. Então a gente precisa treinar os olhos e treinar as mãos o tempo inteiro. Eu erro preparo até hoje. Só não erra quem não faz, não é? Só que assim, Opa, opa! Eu escutei isso. Eu escutei isso do mestre. Ele teve a humildade de falar que ele erra preparo até hoje. mas só não Só erra não erra quem quer. quem não faz. Então, até hoje você ainda repete um preparo? Assim, ó, hoje repetir é difícil. Muitos anos, né? Poderia, assim, o que eu acho interessante? Existe uma falha recuperável. Ok. Mas, assim, se a gente seguir protocolos, que é isso que o livro mais ou Sim. menos encaminha aí o leitor numa posição de protocolo. E se a gente entender a necessidade, independente do fluxo, tá, pessoal? Tô falando aqui de trabalhos estratificados, injetados, fresados, cada um dentro do seu fluxo. Se você entender as necessidades de cada fluxo, a chance de falha ela é muito reduzida, né? E quem trabalha com escaneamento é mais reduzida ainda, porque o scanner ele te mostra o defeito ali imediato, né? Mas aí você precisa querer enxergar o defeito também. Senão, se só escanear e encaminhar, é a mesma coisa de moldar, né? Você só vai ver o defeito quando estiver na mão do técnico. Então, a gente precisa ser crítico. Acho que o maior crítico do seu trabalho é você mesmo. A gente precisa ser crítico do nosso próprio trabalho. E sempre evoluir, tentar evoluir. Errar preparo, eu erro até hoje, com certeza. Cabral, você já teve que repetir algum preparo, alguma moldagem, ou até mesmo escaneamento, que nós estamos caminhando para isso, para a gente falar disso, e o seu técnico pedir você para repetir? Já, lógico. Lógico. Hoje não mais, mas antigamente, ó, deixa eu falar um pouquinho da minha história dentro da. Você falou de moldagem e escaneamento, né? Dentro do digital, do fluxo digital. Eu comecei com o fluxo Nós vamos digital. chegar lá, nós vamos chegar lá. Vamos embora pegar um pouquinho da moldagem aí. Moldagem. Assim, eu dominava melhor a moldagem de duplo passo. De duplo passo. Então, eu gostava sempre de fazer o pesado primeiro.
criar alívios durante a moldagem do pesado, para depois vir com um leve. Tem muitos dentistas que têm habilidade e conseguem fazer em passo único, né? Já o leve e o pesado. Eu não dominava, sempre tinha alguma falha. Repuxava, não copiava muito bem um término, então eu tinha essa dificuldade. Isso é meu. Só antes da gente passar para o próximo, dele concluir a sua fala, desculpa te cortar. Claro. Eu odeio moldagem de passo único. Olha lá. Não tô falando que não funciona, tá, Não, pessoal? não, mas eu, com minha experiência de técnico, Cabral, eu vi um doutor até hoje fazer uma boa moldagem. Eu não domino moldagem de passo único. Eu sempre fazia em duplo É passo. uma conversa e uma discussão séria, tá? Eu não, eu tô falando pra mim. Eu prefiro e eu indico duplo passo. Passo único. Já recebi muita moldagem com muita distorção, muita repuxado. É. Muito, muito, muito. É mais fácil de acontecer mesmo. Eu acho que você domina melhor ali. Então assim, comecei tendo erros no passo único, vi que o passo duplo diminuía a chance de falha, e aí, quando eu falo erro, você vai colocando na pastinha ali da repetição. Então, claro, a gente já errou, já teve que repetir, com certeza, mas é uma evolução, né? É uma evolução, é um treinamento, é você fazer, fazer, fazer até dominar e ficar bom naquilo. Perfeito. Então, passando pela moldagem, hoje você fala muito de preparo digital, a sua clínica hoje ela é digital. Como foi o Cabral transicionar, deixar a moldagem que era onde ele tinha o conforto? Diga-se de passagem, eu estou andando com ele durante o dia e ele já me disse isso no carro. Mas como foi transicionar, largar a zona de conforto, o local onde você domina e falar assim, agora eu vou fazer digital ou agora eu serei digital? Como foi isso? Vou usar uma palavra que vai parecer pesada, mas não é. E eu agradeço ele até hoje. O Luiz, autor do livro, meu amigo, meu irmão, ele implementou a tecnologia dentro do ateliê, encabeçou a tecnologia dentro do ateliê, e foi um apertar de botão, foi um start assim do dia para noite. Ó, a partir de hoje a gente vai fazer de forma digital. E, cara, eu entendo isso hoje porque se ele não tivesse tido esse comportamento, talvez a gente tivesse desistido, porque eu comecei no digital em 2013. 2013, então nós estamos falando aí de 10, 11 anos, né? 11 anos. 11 anos aí. 2013, a gente tinha muito pouca informação de escaneamento intraoral, de transferência de arquivos, muito pouca informação. De qualidade de transferência, de escaneamento, enfim. Então a gente foi criando o nosso próprio protocolo. Então até as empresas tinham um pouco de dificuldade de mostrar para a gente qual era o método mais eficiente e mais previsível. Então a gente foi meio que na tentativa e erro. Ó, isso aqui funciona, anota. Isso aqui não funciona, não, fala que não é para fazer. E foi dolorido, cara. Foi uma curva de aprendizado bastante dolorida. Muitas dificuldades lá atrás, muita dificuldade e traumas, assim, porque, por exemplo, depois que você. A gente vem de uma formação 100% analógica, né? A gente sai da faculdade dominando, entre aspas, moldagem, alginato, um silicone, enfim. Quando a gente vem para o mundo da tecnologia, é aprender a andar de novo. É diferente, apesar de ser odontologia, mas existem alguns nuances ali que fazem a diferença no final. Se a gente não entender isso, fica difícil. E lá atrás foi muito doloroso. Mas valeu a pena. Eu acho que hoje a curva de aprendizado é mais rasa para quem está começando no digital hoje, porque muita gente bateu a cabeça lá atrás, mastigou muita coisa para quem está começando agora, mas há 10, 11 anos atrás a gente sofreu um pouco, mas fazia parte da transformação, da mudança. Isso, isso eu não me arrependo também, não. Faz parte. O que você diria para um doutor que ainda não é digital na clínica dele? Qual o recado que você mandaria para ele?
Cara, assim, eu sempre falo isso nos cursos. Eu acho que ainda tem muito espaço para analógico. E tem muito espaço para analógico. Por N fatores. Mas assim, a gente estava conversando do celular hoje, era com você ou com o Marquinho? Eu estava conversando sobre celular hoje. Nada a ver com odontologia, mas vocês vão entender. Hoje a gente não vive mais sem um celular, né? A gente faz tudo com ele. Sim, Então a gente não vai mais em banco, a gente se comunica com. A gente praticamente usa ele para tudo, menos para fazer uma ligação, né? O que a gente sim, menos usa é para uma uma ligação. ligação. É, Eu acho que a odontologia está meio que caminhando para isso. Acho não, acho que já caminhou, na verdade. E assim, eu escutei isso num podcast, ó que engraçado. A gente está num podcast, eu escutei isso num podcast. A tecnologia ela é assim, ó. Tem muitos que têm receio por algum motivo de não adquirir, não implementar tecnologia no consultório. Por medo, por comodidade, por, né, a famosa zona de conforto que a gente nunca tá nela, né? Por investimento, por questão financeira, mas assim, se você falar assim, eu vou deixar o Flávio provar a tecnologia e se isso realmente funcionar, depois eu vou adquirir e vou me capacitar. Só que depois de um certo tempo, você nunca mais vai alcançar o Flávio. Porque o Flávio já está anos-luz na sua frente. Em termos de experiência para o paciente, velocidade, previsibilidade, entrega, enfim, eu poderia citar alguns pontos aqui que vão te diferenciar dos demais. E se você demorar muito para entrar nesse processo aí, nessa tecnologia, depois para você recuperar fica quase impossível. Você vai estar muito atrás. Então eu assim, até eu tive o meu momento de entrar, né, de investir nisso, enfim. Acho que cada um tem o seu momento, né, para fazer as coisas também sem nenhum projeto, de qualquer maneira, mas eu acho que é um caminho sem volta, com certeza. Você acha que vai chegar uma hora com o paciente que passou pela experiência de ser escaneado para executar uma peça ali? Você acha que esse paciente ele vai querer ser moldado novamente? Ah, é difícil, né? Tem um escritor, o Ferreirinha, lá em São Paulo, ele escreveu um livro que chama O Paladar Não Retrocede. Que é mais ou menos isso, né? Depois que você prova uma coisa boa, gostosa, você não quer mais passar por uma coisa que vai te trazer desconforto, que vai te trazer uma experiência ruim. Como tudo, né? A partir do momento que a gente entende que aquilo é melhor pra gente, vai trazer benefício, a gente vai querer sempre aquilo. Perfeito, perfeito. Que aula, viu? Tô aqui tendo uma aula hoje com nosso grande amigo Cabral, falando aqui, tendo a oportunidade de aprender com ele. E hoje, Cabral, nós estávamos conversando no carro. Isso para mim foi muito marcante da nossa conversa. A transição, o investimento para um doutor fazer uma clínica, ele é muito diferente do investimento de um laboratório. Em termos de valores. Então, hoje, por exemplo, o doutor que está iniciando, já tem algumas empresas que têm modalidades de aluguel. Já tem a modalidade de aluguel. Então, está muito mais fácil. Hoje, com 1.000 e poucos, o doutor já consegue estar no digital e dando essa possibilidade para o paciente. E eu acredito sim que o paciente, da sua forma lá, vai chegar lá no consultório e vai falar assim: doutor, eu não quero mais a massinha. Uhum. O paciente quer interagir, o mundo hoje é tecnológico. Os pacientes estão agora provavelmente vendo nós pelo celular, os telespectadores. Então eu acho que não tem volta e quem não entrou, como você falou, não vai alcançar quem já entrou. Mas é uma forma de pensar, né? Ah, eu sempre falo, o dentista, para ele entrar no mundo digital, ele precisa de zero investimento. Zero. Porque vocês, que são empreendedores, eu tiro o chapéu para vocês, admiro muito os técnicos, porque, pessoal, montar um laboratório digital hoje é um investimento altíssimo, né? Sim. Altíssimo. Então, desde softwares de desenho, Of- desde impressoras, desde
fresadoras. Bom, a gente vai colocando no papel aqui, a gente vai ver o tamanho do investimento que é. Porém, para o dentista, não. O dentista ele precisa entender o processo para ele poder te entregar aquilo, porque você vai digitalizar o fluxo para ele, Exatamente. né? Então, você com um scanner, pode ser um intraoral, pode ser um scanner de bancada, porque hoje em dia os laboratórios fazem scan service, né? Sim, Alguns laboratórios já têm o serviço de locação de escaneamento, né? sim. Então, assim, o dentista hoje que não quer entrar no digital é por opção, né? Por opção pessoal, não por opção financeira, porque o investimento é zero. Diferente do laboratório, né? E o laboratório? Em que sentido? Agora eu te pergunto, para vocês, técnico que tá vendo isso aqui, qual a opinião do Cabral, laboratório que não entrou no digital? Ah, eu sou suspeito para falar, né? Mas eu vou dar minha opinião pessoal. Eu acho assim, ó. Eu venho do analógico e trabalhei por muitos anos dentro de uma clínica que produzia peças de maneira artesanal, né? 100%. Estratificação, 100% artesanal. Nós, bom, você conheceu os técnicos, né? Então, Sim, assim, inclusive tem amigos. a gente, Inclusive meu amigo Sandro, um abraço pra você. Eu sei que você tá vendo a gente aí. Um abraço, meu querido. então, assim, ó, a gente tinha excepcionais técnicos, Sim, excepcionais técnicos. E pude trabalhar com outros excepcionais técnicos na estratificação também. E assim, em termos de previsibilidade, é incomparável. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. O que eu tinha muita recorrência lá atrás, no fluxo 100% analógico? Por exemplo, o técnico que fazia o enceramento analógico, muitas vezes não era ele que fazia a estratificação da cerâmica. E por mais que você use guias, muralhas, para ficar a cópia do enceramento, era muito difícil. Então a gente tinha problemas com o quê? Do paciente olhar, achar bonito, ficou lindo, maravilhoso. Porém, tá diferente. Não, na maioria das vezes a gente entregava o trabalho, né? Mas assim, em termos de previsibilidade, o digital te traz uma segurança infinitamente superior. Em termos de treinamento, eu acho que quem tem a bagagem do analógico, vocês, geração de vocês que nasceu no analógico e vai para o digital, vocês vão ter muito mais facilidade. Mas mesmo assim, você treinar uma pessoa começando já pelo digital, eu acho que o tempo aí de evolução é um pouquinho mais curto do que treinar um cara a ser um mestre em estratificação. Produtividade. Quantos dentes extremamente bem estratificados você consegue fazer por dia? Quantos dentes uma máquina consegue te entregar por dia? Acho que tem padronização de trabalho, padronização não de entregar tudo igual, com a mesma excelência. você falou que na época do ateliê você era um técnico que encerava e o outro estratificava. E aí você entregava trabalhos diferentes. Depois a gente mudou isso, a gente obrigou, mas continua, eu te falo. Quantas vezes eu já encerei no início, encerava no enceramento ali, até mesmo para fazer para fazer injetado, e depois eu encerava para entregar, mesmo usando muralha, eu entregava um outro dente. Exato. Até porque o preparo vai influenciar muito. Exatamente. Ou seja, eu planejava algo, só entregava a anatomia de borda e sisal, a mesma altura de borda e sisal, porque eu mudava tudo. Às vezes uma aresta, Uma né? Um aresta volume. totalmente diferente. E eu acho que isso o digital é imbatível. Imbatível. Então, assim, eu não me lembro mais quando que eu repeti um mockup, por exemplo. Porque qual que é o fluxo hoje? Meu fluxo hoje é desenho 2D, eu faço. Desenho 2D. Sim. Encaminho isso para o meu técnico ele consegue, desse programa de desenho 2D, exportar os dentes para um programa de desenho 3D, e aí ele faz o desenho, o enceramento digital 3D. Manda modelo impresso muralhas para eu transferir isso para a boca do meu paciente em forma de mockup. Só que o desenho 2D ele é feito com o paciente aprovando.
Então, é muito difícil você fugir daquilo que já tem aprovação e causar algum problema, alguma repetição. E aí, com o mocap em posição, eu sou da escola que faz preparos só com mocap em posição, sempre sobre mocap. E a entrega, ela vem, só muda o material. Eu saio de uma resina bisacrílica e entrego a cerâmica depois como resultado final. E a previsibilidade e a precisão é muito grande hoje em dia. Então, não tem mais problema do paciente olhar e falar que está diferente, falar que não foi aquilo que a gente havia combinado. Então, esse tipo de problema, entre aspas, de preocupação, eu não tenho mais. Perfeito. Você falou que você faz mocap, preparo só sobre mocap. E quando é regressivo? Sempre sobre mocap. Porém, olha que legal a tecnologia a nosso favor. Antigamente, como que a gente fazia de forma analógica quando existia a necessidade de redução, né? O técnico, ou ele marcava com uma lapiseira ali, uma canetinha, o dente, ó, eu reduzi aqui. Tá, mas Perfeito. quanto, né? Ou Não então tinha ele como fazia mensurar. uma guia de resina, né? De Sim, pattern resina, qualquer resina, sobre o modelo inicial e fazia uma guia de quanto ele reduziu para que você pudesse transferir isso para a boca do paciente. perfeito. Hoje, como que a gente faz? A redução, ela é documentada no desenho 3D. Então, por exemplo, em cores e em espessura, porque a gente tem ferramenta de medição de espessura, né? De Exatamente. mensuração. Então a gente fala assim, ó, no terço médio do dente 11 eu reduzi 3 milímetros. Eu vou lá, reduzo 3 milímetros. E aí eu coloco o mocap sobre esse dente e preparo sobre o mocap. Então não tem desculpa para você não preparar sobre mocap. Acho que o mocap é muito importante na hora de preparo para evitar falha. Eu sei que tem escolas que ensinam a preparar só com as guias, com as muralhas, né? Eu venho da escola que sempre preparou sobre mocap. Eu acho que a gente enxergando fisicamente ali, tendo fisicamente o desenho final da onde você quer chegar, acho que minimiza muito a chance de falha no transoperatório. Então, eu, particularmente, prefiro sempre trabalhar sobre mocap. Perfeito. Vamos parar de falar um pouquinho aqui de odontologia. Eu vou para um outro caminho aqui muito interessante. Que ele, além dele ser esse grande dentista, ele é um brilhante empreendedor. E nós estávamos conversando a respeito de investimento, a respeito das pessoas, do que elas querem para a vida delas, do que elas querem aparecer e reclamam muitas das vezes dos valores, às vezes de um consultório ou do mesmo do laboratório. E para chegar onde ele chegou, atendendo 24 horas, como ele disse lá no início do podcast, não foi fácil para ele chegar até aqui. Para montar, como chama a clínica? Cabral Concept. Cabral Concept. Conceito. Conceito Cabral. Conceito Cabral. Para chegar no nível que tem hoje, não foi fácil. Você teve que abrir mão de muita coisa. Conta pra gente sobre esse processo. Eu acho que tudo tem momentos, né? Acho que tudo é momento. Lá atrás é a dificuldade do início de carreira, de você não conseguir fazer o investimento talvez que você gostaria no começo, enfim. Mas eu acho que depois, com o nosso amadurecimento também, eu acho que isso é muito importante. Por exemplo, eu me formei com 21 anos, cara. Era moleque de tudo. Entrei na faculdade com 17, saí com 21. Então, acho que tem um amadurecimento, né, da gente como profissional, como pessoa, de entender os benefícios das coisas. Por exemplo, eu vou dar meus exemplos do Luiz. A gente pensa muito parecido, né? Por exemplo, o Luiz, ele prefere não ter carro, só que ele tem um microscópio. Eu prefiro investir em equipamento que vai me trazer conforto e qualidade de entrega do que investir em outras coisas relacionadas a bens materiais, por exemplo. Então, mas isso é muito pessoal, né? A gente está numa. Muito difícil julgar isso, longe de mim querer julgar as coisas, mas eu prefiro investir naquilo que me traz conforto, segurança e qualidade de entrega, sempre. Eu sempre vou investir nisso. E a gente estava falando muito das coisas que a gente acha que entregam a mesma coisa, né? Por exemplo, a gente estava falando de fotopolimerizador, né? Um assunto besta. Recebo.
opinião de um monte de aluno nos cursos falando: ah, mas eu comprei um fotopolimerizador igualzinho, paguei 1/10 do valor, mas a gente precisa entender a quantidade de estudo, de conhecimento que tem dentro de um aparelhinho daquele, né? E a gente entende aquilo só como uma luz. Se a gente entender aquilo só como uma luz, a gente compra qualquer coisa, né? Então, a gente tava falando de carro, né? Eu aprendi isso com o Reinaldo Nascimento. Um beijo pro Reinaldo Nascimento, um técnico excelente lá de Joinville. Ele fala de carro, por exemplo, a gente compra um carro que teve anos de estudo ali, de desenvolvimento de peça, de tecnologia, para a pessoa depois ir lá e jogar o carro a um centímetro do chão, né? Então aquilo passou por um túnel de vento, passou por N estudos, do que funciona, do que não funciona, do que é seguro, do que não é seguro. Então, assim, não é brincadeira, né? Tudo tem um porquê. É, E eu acho que a experiência traz esse entendimento. O amadurecimento traz esse entendimento. O cara que teve que abrir mão. Eu admiro muito a forma bonita e polida dele falar. Muito pontual sempre, né? Mas a experiência de quem já trabalhou 24 horas, não esqueça. A partir de hoje, a hora que eu olhar pro Cabral, eu vou lembrar das 24 horas. Porque foi lá que forjou quem ele é hoje. Tem um consultório num dos melhores endereços de São Paulo. Ser a referência que ele é hoje. É isso, é para isso que a gente precisa olhar. Pro que você carregou. Dá valor que é hoje. Então, as experiências de ouvindo de grandes pessoas como você mencionou o próprio Calídio, é ouvindo essas pessoas que a gente vai trilhar um caminho diferente. Então, hoje eu gostaria de te agradecer. Já? Já? Já acabou? Quer ir mais? Não. Tem pessoas melhores aqui pra você colocar nessa cadeira. Não, tem uma galera muito boa aqui, mas é óbvio, estando com você aqui foi Obrigado, um tá? prazer Obrigado estar com mesmo. você. Ouvir um pouco dessa experiência, do conhecer realmente quem é o Cabral por trás do livro, por trás de tudo. Foi uma experiência surreal. Então, meu muito obrigado a você, telespectador, que ficou até aqui. E não desgruda, não. Logo, logo vem outro episódio. E eu preciso falar com você, hein? Eu quero que o Cabral apresente para vocês o nosso amigo. Quem é o nosso amigo, Cabral? É Por o favor. Jake? O Jake. Jake! Olha aqui, pessoal. Eu cheguei e tinha esse crânio impresso aqui, ó. Você imprimiu aonde esse crânio desse tamanho? Quando a gente fala muito, a gente vira amigo da galera que faz impressão e eles imprimem pra gente. Fantástico. Então, o Jake Então, aqui, pessoal, vai estar presente nos próximos bate-papos também? nos próximos, o Jake tá aqui sempre nos norteando, né? Pra qual é o nosso futuro. Tá aqui, então, muito obrigado. Obrigado a você. Deixa uma mensagem, aquela mensagem do coração. Foca na câmera e deixa aquela mensagem para quem escutou nós até aqui. Deixa uma contribuição de vida, porque você tem muito que contribuir para Tenho nós. nada. Tem. Eu acho que batalhar, nada vem de graça, né? Se esforçar, sempre querer ser melhor, mas não melhor do que os outros, melhor se comparando a você mesmo. Acho que a comparação é uma coisa muito ruim. E acho que é isso. Tá bom demais. Obrigado. Deixa eu agradecer, antes de encerrar rapidinho. Obrigado pelo convite. Já tinha te agradecido pessoalmente antes, mas obrigado. Parabéns. Eu acho que a gente tem que comemorar mesmo as conquistas. 10 anos de laboratório. Eu sempre falo nos cursos que se eu fosse dono de laboratório, eu já teria desistido há muito tempo, muito tempo. Porque é muito desgastante. Sim. Então, parabéns mais uma vez. Parabéns pelo projeto, parabéns pelo evento que vai acontecer amanhã. A gente está gravando esse podcast um dia antes da comemoração. E muito feliz de estar aqui. Obrigado. Muito obrigado, gente. E jamais eu poderia te agradecer. Não tem palavras. E eu vou encerrar com aquela palavra, com a frase que é do Laborlai, com a frase que é do Flávio. Gratidão é a palavra que define tudo isso.